Vamos lá, vamos ver a besteira que ele está falando. Muita gente vai tentar fazer aquela distinção, né? Ah, mas o ensino do Concílio Vaticano II é meramente magistério autêntico. Ele não é magistério extraordinário infalível. Ou então, entre o magistério infalível do passado e o magistério autêntico do presente, a gente fica com o magistério infalível do passado porque ele tem maior autoridade. O problema é que mesmo na teologia católica, ainda que você use essa cartada do magistério autêntico, o erro ele não pode ser habitual. Ele não pode ser continuado. Ainda no magistério autêntico, que é falível, o erro ele precisa ser pontual e ele tem que ser rapidamente corrigido. E é justamente isso que a gente não vê na Igreja Católica moderna. Os erros, né, entre aspas, erros, eu não considero erros, praticamente, eu acredito que o catolicismo romano se aproximou do evangelho no Concílio Vaticano II. Eu acho interessante isso, né? Porque por um lado, ele dá aval aos tradicionalistas católicos. Por outro lado, agora ele está dando aval ao Concílio Vaticano II, se aproximando do Evangelho, enfim. Olha, eu acho esse argumento de um cinismo extremo, né? De um cinismo extremo. Porque no meu entender, não houve mudança alguma no que diz respeito à dogmática. Houve sim mudança no que diz respeito à pastoralidade e o modus operandi de se relacionar, que sim, em alguns aspectos é problemático, evidentemente, mas nada que impeça de ser revertido. Então aqui nós vemos um jogo de palavras para o quê? Catar contradições na Igreja Católica. Se o senhor Bruno Lima vive a contradição, respira a contradição, então ele precisa também achar que a Igreja Católica se espelha nele e no que ele vive junto com seus amiguinhos, né? Vamos lá. Mas os supostos erros, eles têm sido continuados por uma sucessão de papas. A gente já está falando do quinto papa pós-concílio. E não existe absolutamente nenhuma indicação de que isso vai mudar. O espírito, né, que hoje domina o clero romano, a hierarquia oficial da igreja, é um espírito de fato bastante liberal. O Papa Leão XIV, que muita gente acreditava que seria uma voz conservadora, né, de forma bastante ingênua, quem acreditava nisso, na verdade ele está se mostrando um continuador das políticas de Francisco, embora ele seja uma figura mais discreta. Então, assim, se o magistério dessa igreja, que supostamente existe para ser o guardião da fé, para guiar as consciências dos fiéis, pode, durante tanto tempo, de forma continuada, simplesmente ensinar algo que é absolutamente contrário ao ensino histórico, aquele que é um ensino válido, né, infalível mesmo, meus amigos, me desculpa, mas isso é uma prova bastante robusta de que o seu magistério não é, na verdade, infalível, de que ele não é guiado pelo Espírito Santo. Olha, para você falar essa besteira, então você vai ter que colocar em questionamento todo o magistério em toda a sua história. Porque, querendo ou não, Nicéia foi um magistério da igreja. Constantinopla foi um magistério da igreja. Éfeso foi um magistério da igreja. Calcedônia foi um magistério da igreja. O cânon bíblico é magistério da igreja. Então, se você está afirmando que o magistério da igreja é falível, então resta saber onde podemos afirmar um ensino infalível ou um ensino confiável, já que tudo o que nós acreditamos como cristão provém de um magistério. Não me venham com aquela patifaria de dizer que a Bíblia é autoevidente, que a Sagrada Escritura é auto-autenticável. Isso é besteira. Não existe texto auto-autenticável, como também, por exemplo, se eu pegasse um documento dizendo que existe a assinatura do Bruno Lima, isso também seria auto-autenticável. Isso aí é besteira. Isso aí é patifaria, é falta de honestidade intelectual. Tudo o que nós conhecemos em matéria de fé cristã se deveu ao magistério. Tudo. Muita gente vai ficar escandalizada. Ah, mas os apóstolos? E os apóstolos não eram magistério também? Mas como é que esse magistério se perpetuou na história? Através dos bispos, através da sucessão apostólica. Ainda que eles tentem negar a todo custo essa sucessão, ou invalidar essa sucessão, no entanto, em algum ponto, o senhor Bruno Lima vai ter que dever ao magistério infalível. A pergunta que não quer calar é: a decretação da divindade de Nosso Senhor consubstancial Pai em Nicéia é falível ou infalível? Se ele afirmar que é infalível, então pronto, nós temos um magistério infalível. A Trindade é falível ou infalível? Se ela é infalível, então logo o magistério é infalível naquilo que ele decreta como dogma de fé e moral. A união hipostática das duas naturezas na mesma pessoa de Cristo, que repeliu o nestorianismo pregado por um amiguinho dele chamado Augusto Nicodemos, que também é pastor presbiteriano, ou então mesmo monofisismo, que negava as duas naturezas, ou dizia simplesmente que Cristo talvez só tinha uma única natureza. Ou também tem o miafisismo, que seria, no caso, as duas naturezas que não teriam uma distinção propriamente dita, né? Eu pergunto para vocês uma coisa. O magistério, quando decretou a união hipostática, ele estava errado ou estava certo? E se ele afirmar que estava certo, quem é que definiu que estava certo? Das duas, uma. Ou eu confio que o magistério que declarou isso
e se autodeclarou infalível a decretar isso, é também infalível, ou então eu vou viver numa eterna dúvida e no eterno ceticismo, partindo da pressuposição de que o magistério será cada pessoa com a sua sentença, como de fato é o Bruno Lima com a sua sentença. Então, aqui, na verdade, quando ele apela à ideia de um magistério falível, então ele vai ter que necessariamente colocar em xeque todos os dogmas da fé cristã. Todos. Inclusive o cânon bíblico, porque o cânon bíblico foi definido por um magistério, ou por vários magistérios. Os dogmas de fé pelos quais católicos e protestantes professam são estabelecidos segundo o magistério. E esse magistério goza de infalibilidade quando decreta esses conceitos. E não me venha com esse papo de dizer que está na Bíblia. Não está na Bíblia a Trindade. Não na forma conceitual como a igreja estabeleceu. Não é claro isso. Não é clara a definição da Trindade na Bíblia. Você tem a manifestação das três pessoas, sim. Você pode encontrar a Trindade na Bíblia, mas a definição teológica não é muito clara. Tanto é verdade que houve heresias antitrinitárias e até mesmo no protestantismo nós vemos inúmeras heresias antitrinitárias. Nós vemos heresias que negam a união hipostática, como por exemplo um protestante que diz que Maria não é mãe de Deus. E a gente sabe que Éfeso decretou Maria como mãe de Deus justamente para realçar a dupla natureza de Cristo na mesma pessoa. Vamos lá. Isso deveria fazer com que esses católicos simplesmente reconhecessem a falibilidade do magistério da igreja. Tá. Então pronto, se você reconhece que há falibilidade do magistério da igreja, então podemos dizer que os dogmas de fé cristãos, não são somente católicos, mas cristãos podem ser falíveis. A Trindade pode ser falível. A união postática pode ser falível. Enfim, inúmeras questões podem ser falíveis dentro daquilo que nós acreditamos como fé cristã. Sem querer, o Sr. Bruno Lima demoliu praticamente toda a fé cristã. Ele nem se deu conta disso. Ele nem se deu conta. Até porque o artigo de fé de um protestante não é um artigo de fé dogmático propriamente dito. É um artigo de fé baseado numa mera crença subjetiva. Vejam, por exemplo, aquela discussão entre o Lazare e também entre aqueles 20 protestantes. Eles não se entendiam em pontos básicos de fé. Todos eles acreditavam em batismos diferentes, acreditavam em eucaristias diferentes. Tinha aquela maluquinha lá da Mariana Barros lá que queria colocar suco del Valle com, sei lá, com bolo de milho, sei lá o quê, sabe? Ah não, vamos trocar o vinho pelo suco de uva. É isso vocês são essa anarquia. A promessa do magistério infalível se deve a uma promessa de Cristo, que diz que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela, e que a igreja fala em seu nome. E se fala em seu nome, e é orientada pelo Espírito Santo, e é assistida por Cristo até o final dos tempos, então essa promessa subsiste. Mas segundo o Bruno Lima, o magistério não é orientado pelo Espírito Santo. O que é orientado pelo Espírito Santo são 30 mil seitos protestantes que se contradizem. Olha só o nível de loucura que esse cara chegou. Olha o nível de bizarrice que esse sujeito chegou. Vamos lá, besteira. Ou a ideia de que esse magistério não é uma instituição ordenada por Deus para ser a salvaguarda de todos os fiéis. Porque se fosse, ele seria bem melhor, né? Ah, entendi. Então, quando o magistério da igreja decretou a divindade de Cristo em Niceia, em Constantinopla, ele realmente poderia ser melhor do que isso, segundo você. Quando a Virgem Santíssima foi decretada mãe de Deus para realçar as duas naturezas, a união hipostática em Jesus Cristo, então o magistério podia ser melhor que isso. Mas eu pergunto, o que poderia ser melhor do que o magistério da igreja? Claro, eu sou Bruno Lima, evidentemente, né? É o Lucas Banzoli. Então são esses 30 mil merdas falando besteira. Sério mesmo, cara? Você é muito irresponsável, cara. Você é muito irresponsável em falar tanta besteira. Às vezes eu fico pensando se realmente você conhece a história da igreja pra falar tanta merda. Pra falar tanta bobagem. Porque isso demole tudo. Sabe por que demole tudo, senhor protestante bobão? Sabe por quê? Porque todos os critérios pelos quais nós acreditamos em matéria de fé e moral na igreja, e eu não falo somente na igreja católica, eu falo no cristianismo como um todo, no cristianismo histórico, eles são critérios autoritativos, eles são critérios que dependeram de autoridades que afirmaram claramente que aquilo tinha gozo de infalibilidade e gozo de dogma. Aí você tem aquele protestante bobão que diz, eu não acredito nos dogmas. Claro que você não acredita em dogmas, você só acredita na sua cabeça. A sua cabeça é a realidade espiritual. Né?
Só que essa realidade espiritual não se coaduna com 2.000 anos de história. As vozes da sua cabeça não são o Espírito Santo, lamento para dizer para vocês, mas o Espírito Santo, ele faz um discernimento subjetivo, individualista, conforme realmente a dimensão antropológica do Estado moderno liberal. Eu acho interessante esse pessoal nos acusar de liberais, quando na verdade toda essa dimensão subjetiva protestante é que deu aval ao liberalismo religioso. E mesmo a liberdade religiosa, porque a gente sabe que a liberdade religiosa vingou principalmente nos países protestantes, porque eles estavam se matando entre si por causa disso. Então a solução foi separar o universo teológico, eclesiológico do Estado e o Estado se tornar, entre aspas, neutro. Então cada segmento protestante vive o seu núcleo sectário, a sua bolha sectária de doutrinas que não se entendem entre si. E aí esse palhaço veio dizer que a unidade católica é uma ilusão. Vamos lá. Esse é um dos argumentos que eu geralmente faço contra essa ideia da infalibilidade do magistério romano. Ele é incompetente demais para ter sido ordenado por Deus. É verdade, ele é incompetente, tá? Competência mesmo são 30.000 idiotas interpretando a Sagrada Escritura. Competência mesmo é o Bruno Lima cagando dogmas de fé e revogando dogmas de fé conforme a sua conveniência. Isso realmente é muito mais confiável do que o magistério da igreja. Vai nessa, amiguinho, vai nessa. É muito ridículo. Olha, Bruno, sério, se eu fosse você com esse vídeo, eu colocaria um saco de supermercado na minha cara, bicho. É muita palhaçada isso aqui. Vamos ver besteira. Na verdade, nós simplesmente temos que nos render às evidências bíblicas históricas no sentido de que não existe uma hierarquia formal constituída pós-apostólica que tenha esse carisma da infalibilidade. Não? Então pronto. Então nós podemos deduzir que 2.000 anos de história pode ser jogado nada do lixo, porque nada pode ser considerado infalível. Nenhum dogma de fé pode ser considerado infalível desde então. Então, quer dizer, a assistência do Espírito Santo é uma farsa. A assistência de Jesus Cristo até o final dos tempos é uma farsa. A promessa de Jesus Cristo sobre a questão das portas do inferno é uma farsa. Você é tão irresponsável a esse nível, cara. Você é tão moleque, tão burro a esse nível, todo falando uma besteira dessa. Então você está dizendo que a igreja não é assistida pelo Espírito Santo. Ou melhor, quando ela é assistida, ela é um fragmento. Ela é um fragmento da realidade, um fragmento da espiritualidade, em que não há verdade objetiva a ser identificada. Tão somente opiniões, sugestões, subjetividade. Isso é antropologicamente bem moderno, bem liberal, bem do Estado liberal. Bem do Estado liberal, que foi estabelecido pelo protestantismo. Por quê? Cada um cria o seu dogma de fé em particular, cada um cria o seu Deus na sua cabeça em particular, cada um interpreta a Bíblia de uma forma particular. Enquanto isso, o Estado liberal é um Estado laico, é um Estado que a religião não interfere na vida pública, ou seja, ela perde força, ela perde eficácia no que diz respeito ao fato de que ela é simplesmente reduzida a uma mera opinião. E esse idiota não percebe isso. Vamos lá. E que seja a autoridade em última instância para guiar a consciência dos fiéis. Você afirmar que a igreja primitiva não tinha uma instância superior para salvaguardar os dogmas de fé dos fiéis, isso é patético. Os apóstolos são o quê, meu filho? São o quê? Os apóstolos falam em nome de Cristo. E a gente sabe que os registros dos 3 primeiros séculos há a sucessão apostólica. É claro que vocês vão negar essa sucessão. Vocês vão apelar, inclusive, a autores católicos liberais para afirmar isso. De tão patéticos que vocês são. Mas se nós negarmos a sucessão apostólica, ou como o senhor Lucas Banzoli afirmou, a sucessão papal é uma farsa, então logo todos os concílios ecumênicos estão invalidados. Porque as reivindicações autoritativas do concílio são baseadas em quê? De que existe sim uma chefia universal da igreja, uma chefia universal que decreta dogmas de fé para todo o orbe cristão, e mais, bispos ordenados segundo uma sucessão apostólica. Essa sucessão apostólica é um elemento primordial. Se não há sucessão apostólica, não há legitimidade. Porque a autoridade da igreja é reivindicada a partir do quê? Da sucessão dos apóstolos. Simples assim. Muitos autores liberais vão dizer que não, que nem todos os bispos são sucessores dos apóstolos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Observe que isso é tão capcioso porque, mesmo que tenham surgido comunidades cristãs que não havia, por assim dizer, um apóstolo que tenha fundado aquela comunidade, a gente vai perceber que no decorrer da história da igreja, muitas dessas comunidades buscavam os bispos segundo a sucessão apostólica. Isso é muito interessante. Eu posso dizer, por exemplo, da igreja irlandesa.
A igreja irlandesa, na verdade, ela surge como uma comunidade autônoma. Alguém influenciou aquele pessoal da Irlanda a ter uma comunidade autônoma. Mas só que essa igreja irlandesa reivindicou a apostolicidade se unindo a Roma. Então, observem que a gente percebe no século I, século II, século III, existem as igrejas mais importantes e as igrejas de menos importância, ou igrejas que surgem a partir dessas igrejas de maior importância. Ou seja, são dioceses ou eparquias que vão surgindo continuamente. Só que essas dioceses e eparquias menos importantes sempre buscavam respaldo na sucessão apostólica ou mesmo numa comunidade cristã mais importante, onde de fato havia sucessão apostólica. Isso é um fato histórico, comprovado. Então a sucessão apostólica ela é um elemento importante. E da feita que você está negando o critério da autoridade da igreja, você também não dá conta do fato de que você também está negando os critérios dogmáticos pelos quais a igreja se estabeleceu e pelos quais o cristianismo se fundamenta. O cristianismo é uma religião histórica e o cristianismo é uma religião que tem uma instituição que fala em seu nome, que é a igreja. Sem a igreja não há cristianismo. Sem a igreja não há cristianismo, porque a igreja surge de uma comunidade que afirma um critério autoritativo, que é inspirado pelo Espírito Santo, que é orientado pelo Espírito Santo e que foi prometida a essa comunidade não falhar em assunto de fé moral. Da feita que há controvérsias relacionadas ao magistério da igreja, e elas não foram poucas, às vezes elas existiram na história da igreja, quem se reformula é o próprio magistério. Então o que você está considerando aí é o fato de demolir a própria fé cristã. Vamos lá. Ou seja, o que os católicos deveriam fazer é simplesmente adotar o paradigma protestante. O que é o paradigma protestante? Cada cabeça sua sentença. Eu pego a Bíblia, tiro uma conclusão particular da Bíblia e pronto, eu estou satisfeito com ela. Eu crio uma seita que concorda comigo ali, segregada de outra seita que não concorda. Então esse paradigma protestante é uma verdadeira merda. E vou mais além. Vocês protestantes também tentaram estabelecer termos autoritativos. As confissões protestantes são o quê? Magistérios autoritativos que estabelecem determinados aspectos daquilo que se deve crer como reforma. Então, se existe um critério que se estabelece como autoritativo para afirmar a própria Bíblia, então logo a sola escritura se vê comprometida e a própria perspectiva protestante que prega uma anarquia magisterial também se vê comprometida, porque eles mesmos estabelecem magistérios. Vamos ver besteira. Besteira. Né? Pelo menos o princípio de que nós podemos sim julgar a autoridade da igreja à luz da revelação e resistir aos erros dessas autoridades. Tá, mas quem estabelece o que está certo? Quer dizer que, na sua cabeça, a minha conclusão, somente particular sobre a escritura, subjetiva da escritura, já é um critério autoritativo per se para dizer que eu estou certo? É isso que você está afirmando? Se for assim, então, se os arianos que negavam a divindade de Cristo, eles podem estar mais do que justificados. Porque, afinal, segundo você, o magistério é falível, e segundo você, se o presbítero ário tirou a conclusão de que Jesus Cristo não é Deus, então a conclusão dele acaba se tornando definitiva, justamente porque à luz da revelação ele não acreditava que Cristo era Deus. Podemos também pegar Sabélio, o sabelianismo, que negava também a Trindade, que dizia que tudo era emanação de Deus, né? que as três pessoas eram emanações. Ou então o paripassianismo, que seria, no caso, que tudo seria emanação do Pai, e assim sucessivamente. Se não me falha a memória, o paripassianismo era isso. Então você vê que esse sujeito, na verdade, abre um leque de inúmeras heresias. Até porque ele demole os critérios de autoridade e transforma o critério de autoridade num âmbito subjetivo. Cada pessoa que tira uma conclusão particular da Bíblia, logo, é um critério de autoridade per se em nome da Bíblia. Porque é isso que acontece com o protestantismo. O protestantismo demoliu o conceito da autoridade. E ao demolir o conceito da autoridade, também começou a demolir os dogmas. E ao demolir os dogmas, começou a demolir todo o credo cristão. Vamos lá. Acabam cometendo. E o que a gente viu nas reações, né, inclusive uma figura bastante que tem boa reputação no catolicismo romano, que é o Nogueira, o professor Carlos Nogueira, ele estava dizendo algumas coisas, se não me engano, no Facebook, que ele dizia assim, não, veja bem, a igreja agora subsiste nesse pequeno grupo de pessoas, né? Pera lá, Carlos Nogueira não é respeitado por quase ninguém fora da seita dele, tá? Da seita tomista dele. O Carlos Nogueira não é respeitado por ninguém. Ele é respeitado por um círculozinho de iniciados ali. E convenhamos,
Ele é um completo falador de besteira. É um sujeito que vive num mundinho à parte, é um sujeito senil, maluco que vive num mundinho à parte. Eu não levo nunca crédito ao Noguê. O Noguê, na verdade, ele quer uma plateiazinha de puxa-sacos em torno dele. Então você pegar o Noguê como exemplo de católico é a mesma coisa que pegar o Bernardo Kister como exemplo de católico. Pelo amor de Deus, pô. São bons de politiqueiros. Eu mesmo, Leonardo Bruno, não me estabeleço como um critério de referência ao catolicismo. Jamais faria isso. Jamais. Eu sou apenas um curioso e apenas um crítico de certos postulados que eu vejo contra a igreja. Só isso que eu me considero. Eu não me considero como referência obrigatória para o catolicismo. Eu tenho certeza que tem gente muito melhor do que eu, tá? Apenas eu sou um palpiteiro também. Vamos fazer uma brincadeira, né? Mas quando eu vejo coisas absurdas como do seu Bruno Lima, na verdade, isso aqui é um critério de demolição completa do cristianismo como um todo. Não é somente do catolicismo. Vamos lá. Que seria esse grupo de tradicionalistas. Isso soa bastante protestante para os meus ouvidos, né? E você tem plena razão. Por que protestante? Por quê? Porque não tem obediência do critério de autoridade, não tem obediência do critério da tradição, não tem obediência do critério do magistério. Todos eles se consideram magistérios autonomeados, como você também se considera magistério autonomeado. Meus parabéns, você acabou de reconhecer realmente que você tem vinculação com os cismáticos, com os hereges, enfim. Essa ideia de que em determinados momentos da história a verdadeira igreja pode subsistir num punhado de fiéis e que, inclusive, ela não está mais dentro da hierarquia constituída, da hierarquia formal, meus irmãos, isso vem sendo dito há séculos. Por quê? Pelos protestantes. Perfeitamente, porque cada segmento seita se acha melhor do que a outra seita, né? Surgiu o luteranismo, depois surgiu o calvinismo, surgiu o anabatista, surgiu um bocado de fragmento, e cada um se acha mais eleito do que o outro. Você não percebeu o ridículo que você falou, não, Bruno Lima? Você é tão estúpido desse nível? Você é tão tolo desse nível, cara? Você não se deu conta da merda que você falou, cara? Ah, não, isso é bem protestante, porque um segmento minoritário se acha o eleito de Deus, se acha certo e o resto tá tudo errado. Porra, mas são 30 mil seitas pensando assim, cara. Onde é que tá a verdade em torno dessas seitas? Já que todas elas alegam o Espírito Santo. Ué, mas o Espírito Santo não une as pessoas? O Espírito Santo não estabelece a verdade entre as pessoas? Então onde é que tá a verdade entre vocês? Foi basicamente esses argumentos que os protestantes utilizaram para resistir à Igreja de Roma. Perfeitamente, e nisso você tem razão. Por isso que nós dissemos claramente que a posição da São Pio X é tipicamente protestante. A posição dos sede vacantes é tipicamente protestante. A posição daqueles que subvertem o magistério e querem ser o magistério autonomeado são, de certa forma, mentalidades protestantes. Meus parabéns, cara, meus parabéns. Agora você vai tomar cafezinho com a São Pio X, tá? No século XVI. Eles simplesmente se deram o direito de julgarem a autoridade da igreja à luz daquilo que eles consideravam a revelação de Deus. A diferença é que nós, julgamos a igreja de acordo com a Escritura. Mentira. Você não julga de acordo com a Escritura, você julga segundo a sua opinião. Porque, veja, se a Escritura por si mesma pode levar a conclusões diferentes, então essas conclusões diferentes não estão na Escritura, estão em você mesmo. Estão em você mesmo. Na verdade, o protestante, ele alega em nome das Escrituras, mas ele se estabelece como um critério de autoridade para interpretar as Escrituras. E a opinião final que ele chega, ou a conclusão final que ele chega, é aquilo que ele acha que é verdade. Ou seja, ele estabelece os termos de como se deve entender a Escritura a partir do entendimento próprio dele. Então, esse papo furado que vocês têm de sola escritura, porque eu acho a sola escritura, do ponto de vista metodológico, uma falha monumental, porque na prática não é sola escritura, é sola doxa, é a opinião de cada um segundo a escritura. Então, como o protestante estabelece os critérios pelos quais a escritura deve ser interpretada, então, na verdade, a autoridade é ele próprio, não é a escritura. A escritura é o objeto de interpretação, mas o intérprete é ele. E a metodologia da sola escritura, claro, leva a erros. Justamente por quê? Porque a visão mesma da sola escritura já é um erro. Já que parte de uma pressuposição de uma sagrada escritura dissociada estruturalmente e historicamente do magistério, como também dissociada do próprio ambiente histórico que gerou a escritura, que é a própria igreja, que ele diz que é falível. Enquanto esses católicos tradicionalistas vão utilizar o magistério e a tradição do passado para julgar a igreja do presente. Ou seja, eles têm um livre exame do magistério, um livre exame da escritura e um livre exame da teologia, como um protestante, e nisso ele tem razão. Então esse é o dilema, né? O dilema tradicionalista é, para você continuar tradicionalista, você tem que ceder um terreno enorme àquilo que os protestantes vêm alegando há séculos. A outra alternativa, e essa é uma alternativa que muitos católicos têm dificuldade de conceder,
E essa alternativa infelizmente, a implicação final dessa visão do catolicismo, do magistério infalível, é você simplesmente submeter a sua consciência ao magistério atual, por mais que a sua consciência lhe diga que o magistério atual está em contradição com o passado. Não, isso é a sua conclusão, tá? É a sua conclusão. Veja que aqui é um conjunto de sofismas para querer reafirmar a anarquia teológica protestante, como também a anarquia institucional e autoritativa que o protestantismo estabelece. E é interessante notar, e até elucidativo, que os protestantes se identifiquem justamente contra aqueles que sejam contestadores do magistério, seja na sua vertente pseudo-católica, como a São Pio X, pseudo-tradicionalista, porque qual é a contradição básica do tradicionalismo nos moldes da São Pio X e dos sedes vacantes? É que eles negam uma parte da tradição. Da feita que eu nego a autoridade do magistério como parte da tradição, então eu faço a tradição como se fosse uma ideologia esquemática da minha cabeça que está desvinculada organicamente da igreja que estabeleceu essa tradição. E também da igreja que interpreta a ótica dessa tradição e como essa tradição deve ser aplicada historicamente, aplicada concretamente. Então vejam o sofisma próprio do tradicionalista. Vejam que eu, até certo ponto, me considero um tradicionalista, em alguns pontos. Eu acho que existem elementos do concílio, que no meu entender bastante pacíficos, mas existem elementos do concílio que precisam ser esclarecidos. Mas quem vai decidir isso não sou eu. Né? Isso aí é problema do magistério. Eles que se resolvam, o senhor Túcio que se resolva, o Santo Padre que se resolva, porque eu não tenho nada a falar. Tá? Eu não tenho nada a falar. O que eu posso conjecturar é fazer as minhas análises, e isso é permitido pela igreja, contanto que não afete dogmas de fé e moral, mas isso é permitido, ou seja, a pastoralidade da igreja, o modo de proceder da igreja a partir do Concílio Vaticano II, os entendimentos da igreja a partir desse concílio, etc., contanto que não afeta questões de dogma de fé e moral, nós somos livres para discutir. Nós somos livres para discutir. Nós estabelecemos a lealdade aos princípios da igreja, às autoridades eclesiásticas, mas ao mesmo tempo nós debatemos, nós discutimos. Por exemplo, eu falei aqui sobre a liberdade religiosa, quais são os problemas relacionados aos conceitos da liberdade religiosa no Concílio Vaticano II, enfim. Né? Problemas que, no meu entender, estão bastante em aberto, mas isso não constitui sim um problema, a princípio, se entendermos que já passamos por situações muito parecidas em outras situações. Então a gente não tem que ficar horrorizado com relação a isso. Não tem que ficar horrorizado, tá? Por quê? Porque, querendo ou não, da mesma forma que os conceitos da liberdade religiosa são bastante polivalentes, são bastante equívocos, e que podem, inclusive, confundir as pessoas, por outro lado também, as realidades históricas em que pessoas eram queimadas vivas na fogueira também não são uma coisa satisfatória. É uma coisa horrível, diga-se passagem. Tá? Então nós temos, assim, inúmeros dilemas a serem resolvidos. Mas não constitui para mim uma contradição, como ele está falando. Tá? Por quê? Porque a mesma igreja do Concílio Vaticano II é a igreja que se identifica com Agostinho, é a igreja que encontra elementos da nossa vivência católica nos primórdios do cristianismo. Então onde isso é ruptura? Esse pessoal fala de ruptura baseado em critérios que, no meu entender, são bastante acidentais. Os critérios da igreja na política, por exemplo, elas obedecem uma ordem de contingências muito alargada, muito mais do que vocês imaginam. É como eu falei da relação da igreja e do Estado. A relação da igreja e do Estado nem sempre é benéfica. Não estou dizendo que, em nome disso, eu vá aceitar necessariamente a separação da igreja e do Estado. Não, não é isso. Não é isso, tá? A gente tem que entender que a conjuntura política tem inúmeros aspectos contingenciais e inúmeros aspectos que são aplicáveis à razão prática, tá? E que nem sempre tem uma solução prontinha, acabada, esquemática, como quer um tradicionalista católico. Porque quando o tradicionalista católico, tipo um Nogueira da vida, fala nós somos a favor da igreja e do Estado, ligação, e contra isso é heresia, né, como ele disse, eu pergunto para ele uma coisa, tá, então qual Estado se presta a ser católico hoje? Pronto, matou o cara! É muito fácil você criar uma teoria num gabinete e transformar isso numa ideologia, porque é isso que o Nogueira faz, é isso que os tradicionalistas fazem. Eles não concebem as realidades históricas concretas, e a política ela é indissociável dessas realidades históricas concretas. Eu quero uma igreja independente do Estado. Eu seria até mais ousado dizer que eu sou a favor de uma igreja independente do Estado, mas que influencie o Estado e influencie a sociedade. E que faça parte da sociedade e da cultura. Para mim é perfeito. Se alguém disser, você é a favor da união da igreja e do Estado, se entendemos Estado não como Estado soberano moderno, não como Estado a partir de 1648 da Paz de Westfália,
Quem sabe? Isso depende de várias circunstâncias, de vários fatores. Isso não é um elemento essencial da fé cristã. É isso que vocês têm que entender. A ligação da igreja e do Estado não é um elemento essencial da fé cristã, se entendermos, por exemplo, que essas ligações podem nem sempre ser favoráveis à igreja. É isso que nós temos que entender. Pode haver situações em que a relação da igreja e do Estado possa ser afastada. E há situações em que elas podem se convergir. Já pensaram nisso? Já pensaram que a política é muitas vezes a arte do possível? De que a política muitas vezes implica certas situações, né? Implica certas situações que são bastante contingenciais e que não são esquemáticas e idealistas como os noguês da vida pregam? O intelectualoide de gabinete lá, que está preso a livros e a conjunturas de discussões do século XIX, como o Sr. Noguet, ele não é capaz de pensar na evangelização da sociedade. Porque vejam, o que adianta você falar de Estado católico e botar assim, o nosso Estado é católico segundo a Constituição brasileira? Vamos fazer essa consideração. O constitucionalismo, né? O constitucionalismo. Bote lá, o Estado brasileiro é o Estado católico. Aí 90% da população está dando a mínima para o catolicismo. E você tem um segmento significativo de protestantes, sei lá, 25% de protestantes. Veja, eu não estou dizendo aqui também que a ideia de um Estado católico ou de uma sociedade católica seja necessariamente uma sociedade intolerante ou impiedosa contra os protestantes. Pelo contrário, eu acho, inclusive, que hoje temos mecanismos de convívio pacífico com os protestantes, tá? Convívios pacíficos. Porém, eu quero que a Igreja Católica seja hegemônica. Vamos lá. É aquilo que o Inácio de Loyola falou. Se a hierarquia da igreja disser que o branco que eu vejo na parede é preto, eu simplesmente tenho que acreditar que é preto. Isso nos leva a uma outra conclusão muito importante. Cara, deixa eu falar uma coisa. Essa tentativa de querer transformar Inácio de Loyola numa espécie de crédulo idiota é tão irritante porque isso poderia ser usado até por um ateu. Vejam, se a igreja diz que é branco e eu vejo preto, eu poderia também dizer assim, olha, todas as mulheres que engravidam têm relações sexuais, mas eu sou capaz de acreditar numa mulher que engravidou virgem. Eu sou capaz de acreditar num Deus que se fez homem. Eu sou capaz de acreditar num Deus que morreu. Olha só. Chesterton, ironicamente, criticando Nietzsche, dizia, né? Deus está morto. E ele tem toda a razão, porque Cristo morreu mesmo, né? Mas ele ressuscitou, né? Mas seja o que for, o fato é o seguinte. Esse cara brada espantalhos e caricaturas e, ao mesmo tempo, como reitero aqui, ele quer criar um paralelismo entre a contradição do magistério ou a contradição do catolicismo com suas congêneres protestantes. Como eles não conseguem provar unidade, até precisa dizer que todo mundo é desunido. O poder magisterial da Igreja Romana não está no passado, ele está no presente. Todo Papa tem em si mesmo a capacidade de reverter séculos e séculos de tradição. Isso que você está falando é tão absurdo, tão bizarro, porque, por exemplo, nós vamos observar que é justamente o contrário. Justamente o contrário. Um Papa, por exemplo, não pode mudar o conceito do matrimônio, porque o matrimônio é dogma de fé. Todos os papas, mesmo os pós-conciliares, afirmaram velhíssimos dogmas da fé católica. Por exemplo, casamento tem que ser uma mulher, contra o controle de natalidade. Na verdade, quando nós lemos o Humani Vitae de Paulo VI, que no meu entender é bastante ortodoxo, claro que os sedevacantes não vão concordar, porque evidentemente os sedevacantes não concordam com nada que a igreja prega. Eles não concordam nem mesmo com a igreja do passado, eles simplesmente selecionam certos recortes, quando na verdade, mesmo a igreja do passado falava da autoridade da igreja, da autoridade eclesiástica e que tem que se respeitar as autoridades, e acabou, né? Aliás, talvez o nível de clericalismo da igreja antes do concílio era muito maior do que hoje, né? Nesse sentido da obediência. Hoje a igreja é bem mais suavizada nesse sentido. Mas vamos lá. A igreja não mudou nenhum conceito sobre matrimônio. Muito pelo contrário, ela reafirmou esses conceitos e ela, indo no contramão da história, condenou o método anticoncepcional, prega, inclusive, que
Nós temos que estar abertos à vida. Aí você vê que aqueles católicos de 8 filhos, né, até hoje, são raros, evidentemente, porque nós temos um processo de secularização. Existem inúmeras situações aqui que não cabe explicar, e eu explicaria em outro momento. Mas, seja o que for, a igreja não mudou conceitualmente tudo aquilo que ela prega. Ela não muda absolutamente nada. Então, quando ele diz que um papa pode mudar alguma coisa, você está falando uma coisa completamente absurda, cara. Um papa pode dizer que a trindade não existe? Não, ele não pode dizer isso. Um papa pode dizer, por exemplo, que deve haver divórcio no casamento? Não, ele não pode dizer isso. Isso é dogmático. O que Deus une, o homem não separa. O Papa pode dizer que a presença real de Cristo na Eucaristia é só memorial? Não. Isso fica para protestante. Protestante pode fazer isso, católico não. Então o que você está presumindo é que os católicos pensem como protestantes. Isso você está falando uma tremenda besteira. E o Papa pode fazer isso sem necessidade do consentimento da igreja. Isso aí é uma tremenda besteira. Mostre-me uma declaração papal que seja contraditória nesse sentido, dogmática, que tenha mudado algum dogma de fé. Nenhum. Todas as mudanças que a igreja se propôs, em geral, são contingenciais. Uma vez eu estava vendo aquele idiota, daquele pastor Mocelin, citando um documento do século XVIII chamado Unigenitus, de um papa, agora eu não me lembro do papa, em que ele condena o jansenismo. E ele fala sobre a leitura da Bíblia. E vê-se claramente que o documento critica a forma como os jansenistas veem a leitura da Bíblia, que é uma forma protestante de ler a Bíblia. Aí o bonitão lá começou a dizer que isso é dogma de fé, que ele é dogmático, porque na Dei Verbum, no caso do Concílio Vaticano II, fala-se sobre a necessidade de ler a Bíblia. Quer dizer, você tem um documento criticando a leitura da Bíblia e o outro incentivando a leitura da Bíblia. Mas observe que isso não é contraditório, porque o que a igreja critica na leitura da Bíblia é o entusiasmo que o protestante tem por isso, como achar que aquilo está encontrando a revelação, e não está. A leitura bíblica pode levar a erros. Eu vou ser mais ousado para você, protestante, que você está me ouvindo agora. A leitura bíblica pode te levar ao inferno. Sabe qual? Se você lê a Bíblia de forma errada, de forma totalmente desconexa, achando que não há uma interpretação legítima, e que essa interpretação legítima não parte de você, mas parte de uma história de 2000 anos, eu te digo, você pode ir para o inferno. E a igreja fala isso sempre. Veja que a igreja nunca condenou necessariamente a leitura da Bíblia. Condenou a leitura herética da Bíblia. Condenou a leitura errada da Bíblia. Condenou o entusiasmo de certos aventureiros que, lendo a Bíblia, acham que podem decretar ou revogar dogmas de fé. E isso a igreja condenou. E a Dei Verbum estabelece justamente uma leitura ortodoxa da Bíblia. É isso que nós temos que entender. Vamos lá. Isso foi uma das salvaguardas que o Concílio Vaticano I simplesmente obliterou. Uma vez que você tinha uma discussão enorme ali no contexto do concílio, e havia movimentos dentro da Igreja Católica que diziam o seguinte: olha, beleza, o Papa tem autoridade, mas a autoridade do Papa depende do consentimento da Igreja. A Igreja, de alguma forma precisa aderir ao que o Papa disse, seja através de um concílio, seja através do censo dos fiéis. Mas o que o Concílio Vaticano I fez na Pastora Athenos foi justamente retirar essa cláusula. Ele fez questão de colocar que a autoridade irreformável do Papa é exercida sem a necessidade do consentimento da Igreja. Aqui ele está falando uma baita de uma besteira, porque é o seguinte: veja que a estrutura eclesiástica na história da Igreja teve vários nuances, tá? Isso que ele está falando do Papa, por exemplo, ter a anuência da comunidade universal ou coisa parecida, isso de fato foi proposto e houve até certo ponto o estabelecimento de uma imposição sobre o Papa a respeito disso. Eu posso dizer, por exemplo, que no caso da Igreja Galicana, dos 4 pontos da Igreja Galicana, na época do rei Luís XIV, aquilo obedecia inclusive a um espírito da época do conciliarismo do século XV. O que é o conciliarismo? A gente sabe que houve uma crise dos papas, em que havia disputas de quem se declarava papa, houve determinados concílios, o concílio de Constança, para encerrar a questão do cisma do Ocidente, né, da questão dos papas. Só que houve uma tendência a achar que a igreja seria uma espécie de uma assembleia constitucional em que deveria ser delimitada por concílio. Então houve um conflito entre a ideia papal e a ideia conciliar. E ele está colocando isso. Só que a igreja encerrou a questão estabelecendo a autoridade primária do Papa. Mas observem que essa autoridade que estabelece, em último caso, qualquer contradição ou qualquer decretação, tá?
Isso também existe na história da igreja. Quantas vezes os papas e mesmo os bispos de Roma, em situações de conflitos, mesmo no primeiro milênio da história da igreja, eles foram decisivos para encerrar certas questões. Em muitos aspectos, os bispos de Roma tiveram proeminência para encerrar conflitos, como também inúmeras brigas teológicas e conciliares dentro da igreja, até o advento, evidentemente, do cisma do Oriente. Então, vejam que você tem duas tendências dentro da igreja, ou seja, a tendência conciliarista, que quer delimitar o poder do Papa, ou então a tendência ultramontana, que acabou se estabelecendo no Concílio Vaticano I. E vejam que essas duas tendências até hoje existem. O fato do Papa ser uma autoridade última para assuntos de fé e moral não significa que não haja concílios. O Concílio Vaticano II está aí. Aliás, o debate sobre a Igreja Sinodal é uma tentativa de conciliar a autoridade papal com a participação do Colégio Apostólico, do Colégio dos Bispos. E claro que os nossos queridos amigos da Fraternidade Sacerdotal, São Pio X, diziam que isso é uma heresia, que isso é absurdo, que relativiza o poder do Papa. Aí quando o Papa excomunga-os, eles dizem é a tirania do Papa e não sei o quê. É um bando de retardados mesmo, né? Bando de retardados. Então, quer dizer, o que ele está falando aqui não é nenhuma novidade. Então todo Papa, seja hoje, seja daqui a 50, 100, 200, 300 anos, tem em si mesmo o poder de ficar reescrevendo a história. Não funciona assim. Vamos lá. Quando vocês observarem a discussão sobre a infalibilidade papal, houve pessoas que eram defensoras da autoridade do Papa, que eram contra a infalibilidade papal, porque qualquer decreto infalível do Papa condicionava outro Papa a obedecer esse decreto infalível. Olha só que sacada interessante. Então, por exemplo, a ideia da infalibilidade papal, ou a ideia da autoridade última do Papa, ela era contestada até mesmo pelos defensores mais aguerridos do papado. Porque isso implicava, longe de ser um poder absolutista, uma delimitação. Vamos analisar uma coisa interessante. Nós tivemos praticamente só duas situações em que houve a declaração infalível, solene do Papa, em dogmas de fé e moral, que foi, no caso, a Assunção de Maria aos Céus, pelo Papa Pio XII, em 1950, e a Imaculada Concepção de Maria, pelo Papa Pio IX, acho que em 1854. Só tivemos mais ou menos essas duas ou três situações, agora não me lembro a terceira situação, que houve a declaração infalível do Papa. Vamos analisar a seguinte questão. Essas declarações infalíveis condicionam todos os papas a obedecerem a esse ditame. Então, o que ele está falando mostra claramente que ele não conhece os debates sobre a infalibilidade papal. Olha, sabe o que você tem que fazer, Sr. Bruno Lima? Vai ler o Klaus Schatz, que não é necessariamente um autor muito ortodoxo nesse sentido, mas ele fala claramente isso, que a infalibilidade papal, longe de dar plenos poderes aos papas, implica critérios delimitadores da autoridade dos papas. Justamente porque se um papa decreta um dogma de fé e moral, né, infalivelmente, e de forma solene, ex cathedra, como se diz, isso delimita e restringe o poder de atuação de outros papas. Então o que você está falando, que a infalibilidade papal é um poder absolutista, onipotente, em que o papa acordou totalitário e vai sair de rosa por aí, dizendo que os LGBT são lindos e maravilhosos, isso não tem o menor sentido o que você está falando. Se existe um poder que, a despeito da reivindicação aparentemente absolutista, mas tem tantas e tantas delimitações dogmáticas e até mesmo administrativas, é o papado. Então o papado não pode contradizer dogma de fé. Como, aliás, até todo momento não há nenhuma contradição a dogma de fé. Não houve nenhuma invalidação de nenhum dogma de fé até o dado momento. Olha só, nós temos 2000 anos de história e até o momento não houve dogmas de fé que tenham sido subvertidos. E vejam que quando se discute ordenação de mulheres, ou então, sei lá, casamento de padres ou coisa parecida, vamos pegar no caso do casamento de padres, isso não é dogma de fé. Casamento de padres não é dogma de fé. Então você tem que também saber delimitar o que é dogma e o que é regra puramente
eclesiástica e contingencial. Vamos lá. De reverter tradições históricas da igreja, como a gente já viu acontecer uma série de vezes. Eu quero até saber onde é que foi revertido alguma coisa, mas tudo bem. Isso aí fica pra tua seitinha protestante. Né? E os tradicionalistas, simplesmente, como o próprio nome diz, eles estão apegados a uma tradição mais antiga, apesar de que isso é problemático também, porque a tradição deles não é antiga o suficiente, uma vez que você tem a tradição mais antiga de todas, que é aquela registrada na escritura que contradiz o que eles ensinam, mas eles acabam tendo dificuldade de se submeter aos papas atuais. Pera lá, a tradição mais antiga não é a escritura. A tradição mais antiga é a escritura e a tradição oral, viu, meu filho? Né? E eu não tenho dúvida que daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, você vai ter papas ensinando doutrinas que hoje um católico não reconheceria como parte da fé católica. Bem que eu queria saber qual é essa doutrina. Bem que eu queria saber, porque até agora continuamos sendo católicos, continuamos com a mesma moral, com o mesmo ponto de vista de fé, de batismo, etc. Eu não posso dizer dos protestantes, porque protestantes já negaram o batismo. Não, vocês não se entendem sobre batismo. Protestantes não se entendem na Eucaristia. Protestantes não se entendem nem mesmo no casamento. Porque o casamento para vocês é um contrato civil. E é por isso que hoje, em determinados segmentos protestantes tradicionais, existe o casamento homossexual. Vamos pegar, por exemplo, na Suécia. Existe a reverenda lésbica da Suécia, a bispa lésbica da Suécia. Então, quer dizer, vocês já ordenam mulheres, vocês já ordenam mulheres homossexuais casadas com uma mulher, bispa casada com outra mulher e assim sucessivamente. Vocês não se entendem no batismo. Isso significa o quê na prática? Significa que um batista diz que o batismo luterano e calvinista e anglicano não vale. Eles não são validados, não existe a inserção do Espírito Santo. Outros simplesmente não acreditam mais na ação do Espírito Santo no batismo, simplesmente é uma representação simbólica. Se existe algo que esvaziou os dogmas de fé, é o protestantismo, não é o catolicismo. Você fica atribuindo aos católicos coisas que não existem entre os católicos, ou que é bastante secundário. Na prática, isso se aplica a você, Bruno Lino, se aplica aos segmentos que você tem como público, mas não a nós. Não a nós, pelo contrário. Nós percebemos que, dentro dos procedimentos dogmáticos da igreja, você tem, evidentemente, debates intensos. Vamos pegar o caso dogmático da infalibilidade papal. Isso foi uma discussão de quase 2 milênios. Por quê? Porque o Papa teve altos e baixos no critério de autoridade. E mesmo assim, e mesmo que se declare a infalibilidade papal não significa necessariamente que o Papa vá atropelar todos os aspectos estruturais que são consagrados na igreja. Veja, por exemplo, o fato de que a Igreja Católica comporta a Igreja de Roma e 23 igrejas sui iuris. Essas igrejas sui iuris têm regras próprias, regras particulares e chefias próprias, patriarcados próprios. Inclusive, as eleições dos bispos, no caso, a escolha dos bispos, ou dos patriarcas, no caso, né, dos chefes dessas igrejas locais, a intervenção papal é simplesmente nula. É simplesmente nula. O máximo que o Papa faz é dar o aval daquela pessoa que é escolhida. Ele simplesmente reconhece aquilo que é estabelecido por essa comunidade. Você mesmo falou a respeito de que um Papa, né, só poderia ser reconhecido se respeitasse as regras da localidade. É o que acontece com algumas igrejas sui iuris. Sabe por quê? A gente tem que entender que o poder papal é um poder dinâmico. Ele não é um poder estatal no sentido moderno da palavra. Então, por exemplo, a relação que o Papa tem com a Igreja de Roma é diferente da relação que ele teria com as igrejas particulares, porque essas igrejas particulares têm tradições, têm ritos próprios, e a igreja respeita e reconhece isso como algo que é parte da igreja, parte da forma de proceder da igreja, assim sucessivamente. Então, o que você está fazendo é bradar um espantalho de um papa totalitário, de um papa tirano, que decide tudo caprichosamente. Isso não existe. Só existe na sua cabeça cheia de imaginação fértil. Só isso. Vamos lá. Né? Eu não tenho dúvida que, por exemplo, se a gente pegasse o Papa Francisco ou o Papa Leão XIV e teletransportasse esses homens para o século XVI, se eles fossem obstinados e tivessem coragem de defender publicamente o que eles acreditam, eles seriam queimados em alguma fogueira. Eu acho muito pouco provável isso, até porque, primeiramente, o que você está desconsiderando são as realidades históricas. A realidade histórica pela qual a igreja se deparou do século XVI é diferente da realidade histórica do século XXI. Então, por exemplo, quando observamos o Papa Francisco sendo conciliador com relação às outras religiões,
Existe uma dimensão histórica totalmente diferenciada quando, por exemplo, protestantes como você no século XVI tocavam fogo nas nossas igrejas. Protestantes como você no século XVI violavam túmulos de santos. Protestantes do século XVI como você se aliavam a reis para matar católicos. Há de convir que há uma diferença muito grande, né? Há de convir. Então, dentro da sua lógica, talvez você seja queimado na fogueira? Então aqui você apela a uma falácia. A uma falácia. Uma falácia de descontextualização histórica. Não estou dizendo que necessariamente aquilo que as pessoas fizeram no século XVI foi necessariamente certo. A história não está isenta dos julgamentos morais e éticos, ainda que as pessoas apresentem as limitações também de suas próprias épocas e os dilemas de suas épocas. Mas, por via das dúvidas, o protestante do século XVI não é esse protestante jujubinha que você é do século XXI. O protestante do século XVI é um homem que pegava uma espada, entrava numa igreja e matava um padre. O protestante do século XVI, e vamos falar de vários segmentos protestantes, não somente os luteranos, os anglicanos, mas eu posso falar também dos anabatistas. Quando eles tomavam uma cidade, eles implantavam uma ditadura comunista, queriam fazer sexo com todas as mulheres da cidade. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na chamada Rebelião de Münster, de 1531. Que o arcebispo teve que tomar a cidade lá e enforcou lá um pessoal e botou os cadáveres numa gaiola na frente de uma catedral. Até hoje a gaiola existe, tá? Até hoje a gaiola existe. Olha a tradição da Europa, que legal. Mas seja o que for, o fato é o seguinte. Então, o que você está fazendo é uma falácia de descontextualização histórica, porque o protestantismo do século XVI era isso. Muitos evangélicos não sabem disso, mas foi o que aconteceu. Quando Henrique VIII manda pilhar o túmulo de São Thomas Becket, roubando inclusive o ouro do túmulo, ou quando ele manda soldados invadirem os mosteiros, destruir os mosteiros, confiscar as terras dos mosteiros, prender monges, prender padres, aquilo era visto pela igreja como uma forma de subversão social. Era uma revolução, literalmente. Quando Lutero espalhava folhetins em toda a Alemanha, inclusive com a ajuda de um pintor, que era um grande pintor, mas era também, né? Vamos lá. O senhor Lucas Cranach, e quando ele fazia desenhos mostrando bispos e padres sendo enforcados, aquilo ali era uma indução à violência, pura e simples. Quando os protestantes tocavam fogo em obras de arte sacra, dizendo que isso era idolatria, e vocês ainda repetem esse tipo de jargão contra a reprodução de imagens, interpretando porcamente Êxodo capítulo 20, versículo 4, eu pergunto para vocês uma coisa: qual seria a reação da igreja se a igreja era a ordem pública, quando a igreja participava do corpo político, social, cultural e era um fundamento ordenador dessas sociedades? Qual seria o posicionamento da igreja? O posicionamento da igreja seria reprimir vocês e mandá-los para o inferno, literalmente. Da Inquisição. Esse é, infelizmente, o resultado prático desse paradigma católico romano. Não, filho, você cria um falso dilema. Um falso dilema, como também uma falsa perspectiva. Vamos ver aqui, porque já são mais ou menos, quase 2 horas, meu Deus do céu. Vamos tentar reduzir, eu vou encerrar, né? Senão vai ficar muito cansativo. Então, é uma necessidade de se submeter a uma autoridade que literalmente faz com que a sua consciência esteja mais cativa à igreja do que a palavra de Deus. Não, aqui você está mentindo. Na verdade, não é uma consciência com a palavra de Deus, é a consciência sua, subjetiva, e a sua conclusão subjetiva que você cria a partir também de uma leitura privada da palavra de Deus. Então veja que aqui ele coloca uma dicotomia falsa, uma dicotomia tipicamente protestante. A Sagrada Escritura e a Igreja como se elas não fossem entrelaçadas entre si historicamente. E a partir disso, o que ele faz? Ele subverte a autoridade da igreja, diz que a igreja é nula. A mesma igreja que estabeleceu a Bíblia, a mesma igreja que estabeleceu os dogmas de fé que todos nós acreditamos, é nula, é falível. Infalível é a leitura do Bruno Lima. Meus amigos, eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Mas eu acho que a gente conseguiu refutar as falácias muito vergonhosas dele. E, claro, ele quer um paralelismo entre o que ocorre nas igrejas protestantes e na igreja católica, quando na verdade ele não consegue encontrar um. Ele solta um emaranhado de sofismos que pode parecer muito inteligente para muitas pessoas, mas que na prática é muita palpitaria.